Quando o silêncio de Deus dói, esta oração faz o Espírito Santo falar direto com você. Existe uma dor que quase nenhum cristão admite. Não é a dor do problema, não é a dor da luta, não é a dor da espera, é a dor de orar e não sentir nada. Você continua dobrando os joelhos, continua dizendo as mesmas palavras, continua buscando a presença de Deus, mas dentro do coração nasce uma pergunta silenciosa que assusta. Deus ainda está me ouvindo? Há momentos em que o céu não responde, a Bíblia não aquece, o louvor não toca, e a fé começa a parecer um esforço solitário. Você não deixou de crer, mas também não consegue sentir. E então vem a culpa. Porque um cristão deveria sentir paz ao orar. Deveria sentir consolo. Deveria sentir Deus. Mas você ora e encontra silêncio. Você olha para outras pessoas falando sobre experiências espirituais e pensa se o problema está em você, se fez algo errado, se afastou sem perceber. Só que existe algo profundo que quase ninguém ensina. O silêncio de Deus não é ausência de Deus, é uma forma diferente de presença. Hoje você não chegou aqui por acaso. Se a sua alma está cansada de falar e não ouvir resposta, esta mensagem não vai apenas explicar o silêncio. Ela vai preparar o seu coração para reconhecer a voz do Espírito Santo de uma maneira que você nunca percebeu antes. Porque Deus ainda fala, só que nem sempre Ele fala do jeito que você espera. A dor invisível da qual ninguém fala. Existe um tipo de sofrimento espiritual que quase ninguém percebe olhando de fora. A pessoa continua presente, continua ouvindo a palavra, continua dizendo amém no momento certo, mas por dentro algo mudou. Não é revolta, não é incredulidade, não é abandono da fé. É um vazio silencioso que aparece justamente em quem mais deseja sentir Deus. Você abre a Bíblia e entende cada versículo. A mensagem é clara, a verdade continua verdadeira, mas ela não aquece como antes. A mente compreende, porém, o coração não reage. Então, você tenta orar mais concentrado, escolhe melhor as palavras, fecha os olhos com mais força, tenta lembrar de momentos antigos em que a presença era intensa, mas a sensação não volta. A oração acontece, mas parece sem resposta imediata. Não existe rejeição, apenas quietude. Nesse momento nasce um conflito interior difícil de confessar, porque você ainda crê, ainda ama a Deus, ainda decide permanecer, porém a experiência emocional diminuiu. E então você começa a negociar consigo mesmo. Talvez seja cansaço, talvez seja distração, talvez seja pecado escondido. Você revisa atitudes, pede perdão até pelo que não lembra, tenta reorganizar sua vida espiritual esperando que a sensação volte. Mas o silêncio continua. O mais pesado não é a ausência de solução para os problemas da vida. O mais pesado é enfrentar os problemas sem perceber a presença de Deus durante eles. Você fala com Ele e aguarda alguma reação interior, alguma paz imediata, algum alívio perceptível. Porém, o que vem é estabilidade neutra, nem desespero nem consolo intenso. Apenas um espaço onde você continua existindo diante de Deus sem sentir retorno emocional. Então, você passa a observar outros cristãos. Eles contam experiências, descrevem toques espirituais, falam de respostas rápidas, e você começa a se perguntar se algo se quebrou dentro de você. A fé permanece racionalmente firme, mas emocionalmente silenciosa. Surge uma pergunta que você não gosta de formular. Por que eu continuo buscando se não sinto como antes? É aqui que muitos se confundem. Eles pensam que a fé diminuiu, quando, na verdade, a fé está sendo deslocada do sentir para o permanecer. Antes você percebia Deus através das emoções. Agora Deus começa a se revelar através da permanência. Você não percebe, mas sua alma continua voltando para Ele mesmo sem recompensa sensorial. Isso não é frieza espiritual. Isso é amadurecimento sendo iniciado. O coração humano se acostuma rapidamente com consolos espirituais, mas Deus não deseja apenas consolar. Ele deseja formar. Quando a presença era intensa, você buscava porque era agradável. Agora, você permanece porque decidiu confiar.
A motivação mudou sem que você notasse. A relação está deixando de ser sustentada pelo que você sente e começando a ser sustentada por quem Deus é. Por isso esse período parece estranho. Você não perdeu Deus, você perdeu o apoio das sensações que confirmavam Deus. O relacionamento não diminuiu, ele ficou mais profundo do que sua percepção emocional consegue medir. E essa fase não é permanente abandono, é transição. O silêncio não veio para afastar você. Veio para conduzir você a reconhecer uma forma de presença que não depende do seu estado interior. Antes você percebia Deus quando algo acontecia dentro de você. Agora, ele começa a agir mesmo quando nada acontece dentro de você. E é justamente aqui que muitos desistem, porque pensam que a fé acabou, quando na verdade ela começou a se tornar real. O erro que a maioria dos cristãos comete durante o silêncio de Deus. Você tenta resolver o silêncio intensificando aquilo que antes funcionava. Ora mais alto, repete mais vezes, escolhe palavras mais fortes, busca músicas mais emocionantes, cria um ambiente mais favorável, como se pudesse reconstruir a experiência espiritual pela força da dedicação. No fundo, você não está apenas buscando a Deus, você está tentando recuperar uma sensação que já conheceu. E quanto mais tenta produzir aquilo, mais percebe que não depende de você. Sem perceber, a oração deixa de ser encontro e se transforma em avaliação. Você termina de orar e observa o que sentiu. Se houve alívio, acredita que foi ouvido. Se houve emoção, considera que Deus esteve perto. Se não houve nada, conclui que falhou em algum ponto. A fé começa a ser medida pela reação interna e não pela confiança em quem Deus é. E nesse processo, a alma se cansa, porque passa a carregar a responsabilidade de gerar algo que só Deus pode dar. Então, você aumenta a intensidade. Vigia mais pensamentos, revisa atitudes antigas, pede perdão por lembranças esquecidas, tenta manter a mente concentrada o tempo todo. Você acredita que, ajustando tudo corretamente, a presença voltará a ser perceptível como antes. Porém, o céu permanece quieto. Não é uma quietude fria, é uma quietude firme. E essa firmeza começa a confrontar sua expectativa, porque existe uma diferença entre perceber Deus e sentir algo sobre Deus. Durante muito tempo, você associou presença com sensação. Quando o coração aquecia, Deus estava perto. Quando havia consolo imediato, ele havia respondido. Só que o Espírito Santo não fala apenas através do impacto emocional. Ele fala através de direção interior, através de clareza, através de uma consciência que se torna mais sóbria do que intensa. Você pede resposta e imagina uma paz repentina, mas o que nasce é uma decisão tranquila dentro de você. Você pede consolo e espera alívio, mas recebe força silenciosa para continuar. Você pede confirmação e aguarda um sinal evidente, porém surge uma certeza, sem explicação emocional. E como não corresponde ao padrão antigo, você interpreta como ausência aquilo que já é comunicação. Deus não parou de falar. Ele apenas deixou de repetir o método que você aprendeu a reconhecer. Antes, você dependia do sentir para perceber. Agora, ele conduz você pelo discernir. O Espírito Santo não se afastou. Ele está treinando sua fé para caminhar sem apoio emocional constante. Porque quem só consegue permanecer quando sente, ainda não descobriu o que significa confiar quando não sente. O problema não está na sinceridade da sua busca, está na expectativa do formato da resposta. Enquanto você insiste em ouvir da mesma maneira, Deus começa a se revelar de forma mais profunda. O silêncio não é rejeição, é ajuste de percepção. É o momento em que a fé deixa de ser guiada pela sensação e passa a ser guiada pela convicção. E quando você para de tentar produzir experiência, algo muda lentamente. A mente fica menos ansiosa, as decisões ficam mais claras, a oração se torna mais simples. Você não sai da presença com euforia, sai com direção. Não sai leve por emoção, sai firme por entendimento. O céu não fechou, apenas mudou o tom da voz para ensinar você a ouvir com o Espírito
e não apenas com as emoções. Inversão bíblica, quando o silêncio era, na verdade, Deus mais próximo. Agora observe algo que raramente percebemos quando lemos a Bíblia. Os momentos mais decisivos da vida espiritual quase sempre aconteceram cercados de silêncio. Não foi durante o milagre visível, nem durante a manifestação pública, mas naquele intervalo em que parecia que Deus não estava fazendo nada. Jó clamou, questionou, buscou explicação, e durante muito tempo não recebeu resposta direta. O céu não se abriu imediatamente para explicar o sofrimento. Deus não interrompeu a dor no primeiro pedido. E mesmo assim, naquele silêncio, algo estava sendo formado dentro dele que nenhum milagre poderia produzir. Quando Deus finalmente falou, Jó não recebeu apenas solução, recebeu o entendimento de quem Deus é, além das circunstâncias. José teve promessas claras, mas depois foi lançado em um lugar onde nenhuma delas parecia real. Prisão, esquecimento e dias repetidos sem sinais do cumprimento. Não houve visita profética diária lembrando que tudo daria certo. Houve rotina comum, tempo prolongado e quietude divina. O silêncio não cancelou a promessa, apenas amadureceu quem iria carregá-la. E existe o silêncio mais profundo já vivido. Entre a cruz e a ressurreição, houve um dia inteiro sem resposta visível. Nenhuma manifestação, nenhum anúncio, nenhum movimento aparente do céu. Para quem estava olhando, tudo havia terminado. Mas naquele silêncio, Deus realizava a obra mais poderosa da história. O maior agir divino aconteceu quando ninguém podia perceber. Isso revela algo importante para você agora. O silêncio não é o oposto da ação de Deus. Muitas vezes, ele é o lugar onde a ação acontece fora da sua percepção. Quando Deus fala alto, você recebe direção para o momento. Quando ele permanece em silêncio, ele está trabalhando na estrutura da sua fé. Você procura sinais ao redor enquanto Deus trabalha dentro. Você espera mudança rápida enquanto ele constrói permanência. A ausência de manifestações não significa ausência de presença. Significa que a transformação não depende mais do que você vê ou sente, mas do que está sendo gerado no interior. Por isso, esse período não é atraso espiritual. É aprofundamento. Deus não está distante da sua história. Ele está conduzindo você para conhecê-lo além das sensações, além das circunstâncias, além da necessidade de respostas imediatas. E quando essa compreensão começa a nascer, a ansiedade perde força, e o coração aprende a permanecer mesmo quando não percebe movimento externo. O silêncio que antes assustava começa a ter significado. Ele deixa de ser vazio e passa a ser processo. O ouvido espiritual que você não sabia que tinha. Existe uma forma de ouvir a Deus que quase nunca é ensinada porque não produz impacto imediato. Você aprendeu ao longo da caminhada a identificar a presença quando algo acontece dentro de você. Quando o coração aquece, quando a oração traz alívio perceptível, quando uma emoção forte confirma que Deus respondeu. Só que o Espírito Santo não depende das suas emoções para se comunicar. E quando ele decide aprofundar o relacionamento, ele começa a falar além delas. Nesse ponto da jornada espiritual, nasce uma escuta diferente. Não é uma voz audível, não é uma sensação intensa, não é um arrepio que percorre o corpo. É uma percepção firme e tranquila que surge no centro das decisões. Você está diante de uma escolha comum e, sem barulho, algo dentro de você aponta um caminho com clareza sóbria. Não há entusiasmo repentino nem peso emocional, apenas uma direção estável que permanece mesmo quando você tenta ignorar. E justamente por não vir acompanhada do que você aprendeu a reconhecer como espiritual, você pensa que é apenas um pensamento seu. Muitas vezes, você iria reagir de uma forma antiga, responder no impulso, tomar uma atitude imediata. Mas algo impede antes da ação acontecer. Não há medo nem acusação, apenas uma consciência silenciosa que faz você parar. Essa interrupção não vem com explicação completa, mas traz uma segurança discreta de que não é o momento ou não é o caminho. O Espírito Santo frequentemente fala impedindo antes de falar, conduzindo.
Ele não força, ele inclina o coração. Em outros momentos você pede resposta e espera uma frase interior clara. Porém, o que recebe é uma ideia simples que continua voltando ao longo do dia. Você tenta distrair, muda de assunto, ocupa a mente, mas aquela percepção retorna com a mesma tranquilidade. Ela não discute com seus pensamentos, apenas permanece mais tempo do que eles. A voz de Deus raramente disputa a atenção. Ela persiste até se tornar evidente. Você também começa a perceber mudanças internas que não foram produzidas por esforço emocional. Algo que antes gerava ansiedade passa a não dominar mais sua mente. Uma situação que exigia reação imediata perde urgência. Você olha novamente e enxerga com sobriedade. Não houve explosão espiritual, houve reorganização interior. O Espírito Santo não apenas consola, ele ajusta a forma como você percebe. Enquanto você aguardava uma experiência intensa, Deus estava oferecendo discernimento. Enquanto você buscava sentir para obedecer, ele ensinava a obedecer para compreender. A fé começa a deixar de depender da confirmação emocional e passa a se sustentar pela convicção silenciosa. Isso não torna a presença menor, torna mais profunda. Então aquilo que você chamava de silêncio começa a revelar significado. Não era ausência de comunicação, era mudança de linguagem. Deus não parou de falar, ele apenas não repetiu o método que você estava acostumado. A presença não se afastou, aproximou-se do lugar onde suas decisões nascem. Quando você aceita essa nova forma de ouvir, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui porque você não precisa mais de sinais constantes para confiar. A paz deixa de ser um momento e passa a ser uma direção contínua. A fé amadurece porque aprende a caminhar mesmo sem sentir confirmação a cada passo. O Espírito Santo continua falando. Só que agora não depende do impacto do momento, mas transforma a constância do seu viver. E pouco a pouco você percebe que a maior prova de que Deus está perto não é a emoção que visita, mas a direção que permanece. Porque Deus permite que o silêncio machuque. O silêncio dói, porque ele expõe algo profundo que quase ninguém percebe na própria fé. Enquanto você sentia a presença de Deus com facilidade, sua confiança caminhava junto com a experiência. Havia consolo, havia paz imediata, havia aquela certeza emocional que envolvia o coração e confirmava que Deus estava perto. Mas quando esse sentir diminui, não é apenas a sensação que some, é a forma antiga de segurança que se desfaz. Você continua orando, continua buscando, continua falando com Deus, porém não consegue mais prever o que acontecerá dentro de você depois da oração. Antes vinha alívio, agora vem quietude. Antes vinha conforto perceptível, agora vem estabilidade neutra. E essa neutralidade incomoda mais do que a própria dor da vida, porque você não sabe interpretá-la. Não parece abandono completo, mas também não parece visitação intensa. Parece um espaço onde Deus permanece sem se explicar. O coração humano procura confirmação constante. Quer perceber rapidamente que está sendo ouvido, quer algum sinal interno de que a fé está funcionando. Por isso o silêncio pesa tanto. Ele impede você de usar a sensação como prova da presença divina. Você fala e não recebe retorno emocional imediato. Espera paz instantânea e recebe apenas continuidade. Nada desaba, mas também nada explode dentro da alma. Apenas permanece. Nesse momento surge uma inquietação sutil. Você começa a revisar a própria vida, tentando encontrar o motivo. Talvez eu tenha esfriado. Talvez Deus esteja distante. Talvez fiz algo errado. Você examina atitudes, lembra de falhas antigas, pede perdão até pelo que não sabe nomear. Não porque sente acusação clara, mas porque deseja recuperar a experiência perdida. Só que o silêncio continua, não como rejeição, mas como permanência sem explicação. E aqui está o ponto que transforma essa fase. Deus não retira a presença, ele retira a dependência da percepção sensorial. Enquanto sua fé se apoiava no que você sentia,
ela precisava de confirmação frequente para continuar firme. Agora, ele começa a ensinar você a permanecer mesmo sem reforço emocional, não para enfraquecer sua fé, mas para torná-la independente das oscilações do seu interior. O silêncio cria um lugar onde você não consegue controlar a relação. Você não pode produzir a presença através do esforço, não pode acelerar a resposta, não pode garantir uma reação espiritual imediata. Isso revela quanto do seu descanso estava ligado ao que acontecia dentro de você e não apenas a quem Deus é. E quando essa percepção aparece, algo começa a mudar lentamente. Você passa a continuar não porque sentiu algo, mas porque decidiu confiar. A oração deixa de ser busca por sensação e passa a ser permanência diante de Deus. A leitura deixa de ser procura por impacto e passa a ser alimento constante. A fé começa a existir mesmo quando não há recompensa perceptível. Isso não diminui a espiritualidade, aprofunda. O silêncio, então, deixa de ser apenas ausência de resposta e passa a ser um treinamento invisível. Ele separa emoção de convicção, separa experiência de confiança. Deus não quer apenas tocar você em momentos específicos. Ele quer sustentar você em qualquer estação. E isso só acontece quando sua fé aprende a continuar mesmo sem sinais imediatos. Por isso, essa fase machuca, porque remove o apoio que você aprendeu a usar. Mas também fortalece, porque constrói algo que não depende mais das variações do sentir. O relacionamento deixa de ser guiado pelo que você percebe e passa a ser guiado pelo caráter imutável de Deus. O silêncio não está afastando você. Está ensinando você a permanecer quando não há sensação para segurar sua mão. E quando essa mudança começa a acontecer, a ansiedade diminui. Você não precisa mais provar para si mesmo que Deus está ali. Você começa a descansar no fato de que Ele permanece mesmo quando não há manifestação perceptível. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser profundidade. Transição para o encontro, convite à experiência. Agora não é momento de apenas entender, é momento de participar. Você não chegou até aqui para ouvir uma explicação espiritual, mas para entrar em um encontro real com Deus. O silêncio já ensinou o suficiente, agora o coração precisa responder. Talvez você esteja acostumado a orar tentando convencer Deus a agir, tentando encontrar palavras corretas, tentando sentir algo que confirme que Ele ouviu. Hoje a oração não será sobre pedir mais sinais, será sobre se posicionar diante da presença, mesmo sem precisar de prova imediata. Por alguns instantes, você vai parar de analisar se está sentindo ou não. Vai apenas permanecer. A fé mais profunda começa quando você fala com Deus não para obter uma reação emocional, mas porque reconhece que Ele já está aqui. A oração deixa de ser busca por sensação e se torna entrega consciente. Enquanto você escuta, desacelere por dentro. Não lute contra pensamentos. Não tente produzir emoção, não se cobre espiritualidade perfeita. Apenas esteja diante do Senhor como alguém que decidiu confiar. O Espírito Santo não precisa de intensidade para se aproximar. Ele responde à abertura sincera. O que vem agora não é uma oração para pedir coisas, é uma oração para aprender a perceber. Muitos pedem que Deus fale alto, poucos aprendem a escutar baixo. E é nesse lugar silencioso que a presença se torna clara. Prepare o coração. Você não vai tentar sentir Deus. Você vai permitir que Ele alcance você onde suas emoções não conseguem chegar. A oração. Espírito Santo, fale comigo. Senhor, eu estou aqui diante de Ti sem tentar provar nada, sem tentar produzir emoções, sem tentar alcançar uma sensação que confirme que estás me ouvindo. Eu apenas me coloco na Tua presença como alguém que decide confiar mesmo quando não percebe sinais. Espírito Santo, ensina minha alma a descansar sem depender do que sente. Muitas vezes eu procurei arrepio, procurei alívio imediato, procurei respostas rápidas e quando não encontrei, pensei que o céu estava fechado. Hoje eu entrego essa expectativa. Não preciso de barulho para crer que Tu estás aqui.
Aquieta meus pensamentos que querem controlar o momento. Silencia a ansiedade que pede confirmação constante. Tira de mim a necessidade de interpretar cada segundo para ter certeza de que fui ouvido. Eu escolho permanecer diante de ti porque tu és Deus, não porque senti algo agora. Se a tua voz vier como paz, eu recebo. Se vier como direção silenciosa, eu obedeço. Se vier como força para continuar, eu aceito. Abro mão de definir como tu deves falar comigo. Apenas não permitas que meu coração se feche enquanto espero. Onde havia inquietação, estabelece firmeza. Onde havia cobrança interior, coloca descanso. Onde havia medo de estar distante, revela tua proximidade de forma mais profunda do que emoções conseguem mostrar. Espírito Santo, fala comigo no lugar onde a mente não alcança e onde os sentimentos não conseguem medir. Forma dentro de mim uma fé estável, que permanece mesmo em dias silenciosos. Eu confio que tu já estás agindo, mesmo que eu não perceba agora. Permaneço diante de ti. Amém. Consciência pós-oração. Reconhecendo a voz de Deus após o vídeo. Depois dessa oração, não tente imediatamente avaliar se algo aconteceu. O primeiro movimento de uma fé amadurecida não é analisar, é permanecer. Muitas respostas de Deus não começam com sensação, começam com percepção ao longo do tempo. Você pode notar uma calma diferente nas próximas horas, não como emoção intensa, mas como ausência de peso. Situações que antes aceleravam sua mente passam a não dominar seus pensamentos da mesma maneira. Isso não é apenas psicológico. É o Espírito Santo reorganizando seu interior para que você enxergue sem a pressão da ansiedade. Talvez um versículo volte à sua memória sem esforço, no momento exato em que você precisava de direção. Não será algo espetacular, mas terá uma clareza que antes você não percebia. A voz de Deus muitas vezes não invade, ela ilumina. De repente você entende o que fazer, não porque ouviu palavras audíveis, mas porque a confusão diminuiu. Você também pode perceber uma convicção tranquila, substituindo dúvidas repetitivas. Antes você questionava várias vezes a mesma decisão, agora existe uma estabilidade simples. Não é entusiasmo, é firmeza. O Espírito Santo trabalha muito mais pela clareza do que pela intensidade. Nos próximos dias, observe como certas inquietações perdem força sem que você precise lutar contra elas. A fé deixa de depender do momento da oração e começa a acompanhar sua rotina. Isso é Deus falando ao longo do caminho, não apenas durante a oração. Quando isso acontecer, não trate como coincidência. O silêncio não continuou vazio. Você começou a aprender a linguagem em que Deus sempre esteve falando. O silêncio não estava vazio. O silêncio não foi abandono. Deus não se afastou de você em nenhum momento. O que mudou foi a forma como Ele decidiu conduzir sua fé. Antes você precisava sentir para ter certeza, agora você começa a ter certeza para então sentir paz. Perceba como sua relação com Ele está mais firme do que antes. Mesmo sem experiências intensas, você continuou buscando, continuou orando, continuou permanecendo. Isso não aconteceu por emoção, aconteceu por confiança. E essa confiança é a prova de que a presença nunca saiu do seu caminho. O Senhor não ficou distante enquanto você achava que estava sozinho. Ele estava formando dentro de você uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis, uma fé capaz de atravessar dias comuns sem perder a direção. O silêncio não apagou a voz de Deus, apenas ensinou você a reconhecê-la de forma mais profunda. Agora você sabe que Ele fala na paz que permanece, na consciência que orienta, na força que sustenta quando nada externo muda. O Espírito Santo continua guiando sua vida com constância, não apenas com momentos marcantes. E isso é maior do que qualquer experiência passageira. Receba essa certeza. Sua fé não diminuiu, ela amadureceu. Deus não se calou. Ele aproximou você de uma comunhão que não depende de sinais imediatos. Caminhe sabendo que a presença acompanha você mesmo nos dias silenciosos.
A bênção não está apenas nos momentos em que você percebe Deus, mas também nos momentos em que Ele trabalha além da sua percepção.